eu sou a Fernanda de Almeida. Enquanto a gente estiver em quarentena, o Quarta Capa vai iniciar os episódios com o quadro Páginas para Depois da Pandemia. Um espaço para autores convidados imaginarem um mundo pós-Covid-19. O convidado desse episódio é o poeta mineiro Ricardo Aleixo. Pela Todavia, ele lançou em 2018 a antologia poética Pesado Demais para a Ventania. Eu sou muito caseiro, você sabe. Não ri não. Você sabe que eu sou mesmo. Quando em casa, eu sou caseiro, ora se não sou. E também sou muito roeiro. Pelintramente roeiro, você sabe também, porque você é igual. Quando na rua... Na rua você é uma verdadeira bombogira, pombagira, Maria Padilha. Quer dizer, aqui em casa também, né? Toda maravilhosa, amiga do lugar, íntima mesmo, tipo dona. Então, o que eu espero, o que eu só espero, é que quando passar essa peste, a gente ainda aguente ficar em casa e também que não fique com medo de ganhar as ruas. Fala a verdade, ganhar as ruas é uma expressão danada de bonita, você não acha? Porque é um ganhar que não tem nada a ver com acumular. Já viu alguém acumular ruas? Não viu? Você me acha meio doido às vezes, não acha, meu bem? Eu sou mesmo. Doido por você e nas horas vagas, por você de novo e outra vez. Quando você vai pra cidade comigo, nas derivas etílicas pelo baixo Belô. Me conte. Você nota o povo da rua que fica ruando ao redor da gente quando a gente passa de um bar para outro, já quase tropeçando nas pernas naquele grude de sempre? Acho que rola uma aprovação, concorda? Você vê, não vê, pretinha? O povo ali, a rua sendo deles e delas, e nossa, total nossa, hein? É isso que eu espero que nunca acabe. Que continue a ter depois da peste. A rua e nós. A gente. O nome do elemento 96 da tabela periódica é cúrio. Esse elemento foi descoberto em 1944 e tem esse nome em homenagem ao casal de cientistas Pierre e Marie Curie. Eles foram os ganhadores do Nobel de Física em 1903. A Marie Curie tinha uma das mentes mais brilhantes da história da ciência. Ela foi não só a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, e aqui eu me refiro a todas as categorias do prêmio, mas também a primeira pessoa a vencer esse prêmio 2 vezes. Além do Nobel de Física, ela também ganhou o Nobel de Química. As ideias extraordinárias dessa cientista mudaram o mundo para sempre. Mas 3 anos depois dela ter recebido o prêmio pelos avanços na teoria da radioatividade, um acidente matou Pierre, seu companheiro de vida. Marie Curie foi então confrontada não com uma ideia extraordinária, mas um outro tipo de ideia. A inconcebível ideia
do desaparecimento de alguém querido, do rompimento, da ausência. Ou, como definiu Rosa Monteiro, a ridícula ideia de nunca mais te ver. Título do livro dessa autora espanhola, lançado no Brasil pela Todavia, em 2019. A partir da história da Marie Curie, a Rosa Monteiro reflete sobre as consequências da perda de uma pessoa próxima e o processo de reconstrução da realidade a partir do luto. O fato de o Cúrio ser o elemento 96 da tabela periódica é uma coincidência poética à parte. A forma do 9 e do 6 juntos lembra duas imagens invertidas, como a vida e a morte, fazendo parte da mesma história. No programa de hoje, o Quarta Capa traz a jornalista e autora do blog Morte Sem Tabu, Camila Appel, para falar sobre os efeitos e dimensões do processo de luto nas nossas vidas. Na madrugada do dia 2 de julho de 2020, um homem foi visto na Avenida São Benedito, na cidade de Manaus, fazendo uma espécie de dança estranha. O rapaz, de 32 anos, dançava com os restos mortais da avó, que ele tinha desenterrado horas antes. Ele explicou que o seu plano era transplantar os seus órgãos para o corpo da avó, para que ela ressuscitasse. O que poderia soar como uma notícia macabra é apenas uma das muitas crônicas que ilustram os inúmeros efeitos e reações emocionais que resultam da experiência do luto. E em 2020, um ano de incontáveis perdas, pensar e falar sobre esse assunto é fundamental. As histórias de como outras pessoas se sentem e passam por esse momento, geram uma conexão importante e que ajuda a dar significado ao processo do luto. De alguma maneira, foi o que aconteceu com a autora Rosa Monteiro, que percebeu uma correspondência entre o seu processo de luto, após a morte do marido dela, Pablo Liscano, em 2009, com a biografia da cientista Marie Curie. A Rosa fala até num livro sobre isso, né, que antes ela lia esses livros que eram dedicados a grandes perdas, por exemplo, Isabel Allende, que fez Paula, e ela olhava com um olhar negativo, pensando, puxa, mas eles estão aí remoendo uma dor tão pessoal e tal. E hoje ela vê como isso é importante, como é necessário você falar, né, sobre o luto, sobre a dor, e que o não falar é que torna a dor insuportável. A ridícula ideia de nunca mais te ver surgiu do contato com o diário que a Curie escreveu logo depois da morte trágica do marido. Ele foi atropelado por uma carruagem. A devastação emocional pela qual ela passou abriu para Rosa Monteiro uma importante reflexão não só sobre a perda, mas também sobre um outro entendimento da vida. Esse momento do luto, que ao mesmo tempo é tão comum e tão particular, geralmente é citado como um processo dividido em etapas, que passam pela negação até chegar na aceitação. A Camila Appel acha que existem outros modelos mais interessantes para a gente compreender essa experiência. Vários psicólogos atuais, né, eles chegam a questionar as 5 fases do luto, considerando essa interpretação do luto em fases como algo ultrapassado. Um exemplo é a Maria Helena Franco, que ela fundou o LELU, Laboratório de Estudos e Intervenções do Luto, da PUC. É uma iniciativa muito pioneira da Maria Helena de ter criado esse laboratório dentro da PUC para pesquisar o luto especificamente, né? E ela é uma das pessoas que levanta uma voz criticando a interpretação do luto em fases. Ela, por exemplo, ela gosta muito das ideias do Bowlby, é B-O-L-W-B-Y, que entende o luto como um processo de oscilação. E eu admito que eu gosto mais dessa visão. Primeiro, as fases, né, elas ocorrem, mas não necessariamente uma seguida da outra, não existe essa conexão. Primeiro você vai sentir raiva, depois você vai se resignar, depois você vai, que é a aceitação. Mas essa interpretação do processo dual, de oscilação do luto, é em que você oscila entre tá bem e tá mal, né, aceitar e sentir a raiva, e você vai oscilando entre as duas pontas
como um pêndulo. E eu identifico isso como algo mais concreto, sabe? Acho que faz mais sentido. A Camila explicou que o problema de se entender o luto como um processo em etapas é que essa leitura dá uma falsa impressão de que uma fase só começa depois da outra e de que existiria uma ordem padrão de cada etapa. Isso acaba fazendo com que uma pessoa em luto, que não corresponda a esse padrão, se sinta ainda mais oprimido e pressionado por ter uma reação particular. Ela começa a se culpar ou a se questionar, achando que o processo de luto dela já está com algum problema, né? Luto complicado, como é chamado até na teoria, e isso pode gerar uma intensificação ainda maior, né? De um processo muito dolorido. A reação emocional é, de fato, muito particular. E é interessante pensar também em toda a variedade de rituais e de homenagens e despedidas que cada época e cada cultura costuma realizar. Os Yanomamis, por exemplo, cremam os mortos, choram coletivamente e consolidam essa prática através de uma série de rituais com as cinzas dos ossos. No Shivá, o luto judaico de 7 dias, os judeus não saem de casa, não trabalham e não fazem nenhum tipo de atividade de lazer. Na cidade de New Orleans, é tradicional o ritual fúnebre acompanhado de uma banda de jazz. Na África Ocidental, especialmente em Gana, é muito popular um tipo de enterro festivo, que celebra a vida da pessoa que partiu com danças e até com caixões em forma de fantasia. É daí que vêm as imagens de um meme que viralizou no começo desse ano. A ausência de um ritual pode ser realmente muito prejudicial para o processo de luto, porque o objetivo do ritual é justamente esse, né? Ajudar e contribuir para esse processo tão difícil. Por conta da pandemia de Covid-19, muitos rituais de despedida não estão sendo realizados de acordo com as tradições culturais de cada grupo. Como a Camila comenta, isso pode resultar em um aumento da angústia. Primeiro, que ele concretiza a morte. Você está ali e você vê um corpo, você entende que aquela morte aconteceu, que aquele corpo não está mais lá. E isso ajuda a gente a criar uma narrativa para essa morte. Porque a morte não é só um ponto, morreu. A morte é uma história. Como morreu, o que estava acontecendo, o que aconteceu. E faz parte desse luto ficar combinando ali também, né? De no próprio velório conversar com as pessoas. Puxa, estava doente há tanto tempo. Nossa, foi repentino? Foi repentino. Ele saiu de casa, teve um acidente. Como é que você está se sentindo? Estou em choque. Então, esse compartilhar da narrativa que ocorre também ali é muito importante. Uma vez que a pandemia nos obriga a cumprir novas medidas, e essas medidas alteram os rituais mais tradicionais da nossa sociedade, não seria melhor a gente imaginar novas formas de homenagem e de despedida? Os rituais poderiam representar melhor a família, a pessoa que morreu, né. Eu acho que a religião, ela chega para responder perguntas que claramente a gente não tem resposta e talvez não teremos, mas ela coloca um ritual padrão, né, através dos dogmas. Então tem os dogmas, tem um padrão para seguir os rituais. Mas eu sinto que, hoje em dia, esses dogmas já não estão preenchendo tanto. Então a pessoa vai num ritual católico, enfim, e ela vê aquilo lá meio que pronto, né, de mão beijada, ó, é isso o ritual. E ainda sente que falta alguma coisa. Por quê? Porque aquele ritual não está representando a pessoa que morreu, nem a família que ficou. Então acho que tem uma tendência desses rituais serem cada vez mais personalizados. E aí, quando eles forem mais personalizados, eu acho que eles vão ter ainda mais capacidade e potencial para ajudar nesse momento. Eu tenho uma opinião pessoal de que a pandemia, ao nos privar disso, talvez mostre para a gente como que falta faz e a importância da gente levar a sério os rituais como uma possibilidade de a gente se sentir acolhido, de elaborar o luto para nossa saúde mental, emocional. Esse significado pode ser representado inclusive pela relação com o tempo. Particularmente o Brasil, A gente tem pressa para enterrar os nossos mortos. poderia voltar seu olhar para a importância e a relevância desse processo. E num momento como esse, seria valioso pensar sobre como a conexão coletiva ajuda a gente a atravessar de uma maneira melhor essa época difícil da humanidade.
A ridícula ideia de nunca mais te ver começa com uma frase emblemática. Como não tive filhos, a coisa mais importante que me aconteceu na vida foram os meus mortos. A Camila Apple destaca outro trecho que fala sobre a compreensão da morte como um fenômeno grandioso que faz parte da vida. Quando uma criança nasce ou uma pessoa morre, o presente se parte ao meio e nos permite espiar durante um instante pela fresta da verdade. Monumental, ardente e impassível. Nunca nos sentimos tão autênticos quanto ao beirarmos essas fronteiras biológicas. Temos a clara consciência de viver algo grandioso. And the Oscar goes to Ennio Morricone, The Hateful Eight, my brother, Di Fratellino. Nas últimas semanas, os fãs de cinema e da música lamentaram a morte do Ennio Morricone, autor de dezenas de trilhas inesquecíveis, de filmes como Cinema Paradiso, Os Intocáveis e os filmes de Sérgio Leone. O Ennio morreu aos 91 anos e ele mesmo escreveu seu obituário. Falar da aproximação da própria morte ou da saudade daqueles que partiram tem um significado muito importante. E como comenta a Camila, isso deveria ser algo mais natural na sociedade. Você falar sobre isso, expressar, a única possibilidade de começar a entender a ideia ridícula de não ver mais alguém, que é uma ideia ridícula. É uma loucura você amar, passar a vida toda ao lado de uma pessoa, ter essa conexão, e de repente a pessoa deixa de existir, você continua existindo. É obsceno, é um absurdo, né? Você fala, meu Deus, como é que isso pode acontecer? Então, quando você vê uma outra pessoa falando, você vai olhando para si mesmo. Olha a reação que ela teve ao saber da morte. Qual foi a minha reação? Olha a reação que ela teve ao ser colocada diante de decisões do velório, como, por exemplo, que roupa vestir, como é que foi a minha reação, eu me senti igual, e também de perceber muitos sentimentos e fases que a gente passa que são universais, né, e que são normais, vamos falar assim. Quando você vê alguém que sentiu a mesma coisa que você, eu acho que eu não senti nada quando fiquei sabendo que a pessoa morreu, acho que eu não senti nada. Será que é porque eu realmente não gostava dela? Não, não é, mas você vai ler um depoimento onde alguém também não sentiu nada. Você fala assim: olha só, não foi só comigo, não é porque eu estou com um problema. Não, teve essa pessoa também não sentiu nada. Aquela ali também ficou paralisada, ou aquela só foi chorar um mês depois. Eu também só chorei um mês depois, sabe? Então acho que isso tudo ajuda a gente a se identificar e a entender o que é normal. Eu não gosto muito desse conceito, mas o que é normal, né, dentro ali do leque dos sentimentos possíveis, e o que seria algo a ser visto como um problema, um luto complicado e tudo mais, né? O processo de luto da Marie Curie foi muito solitário. Ainda assim, por ter escrito um diário sobre isso, anos mais tarde a sua história ajudou a Rosa Monteiro a se conectar com a própria perda. Por exemplo, todo o paralelo, né, que ela foi fazendo entre o diário da Marie Curie e a experiência dela. Ela comenta que a Marie Curie falou dos objetos que estavam no marido dela, no bolso. Tinha um relógio que ainda funcionava, inclusive. Tudo isso marca muito. Esses objetos que ainda significam, ainda representam, né, aquela pessoa. E aí a própria autora, a Rose, diz sobre os objetos do marido dela, que eram próximos a ele, como o telefone. Então ela foi usando isso para dar nome mesmo, né? Para tudo aquilo que ela estava sentindo. Se o luto solitário é mais doloroso, será que é possível olhar para o número de mortos no Brasil, nesse momento terrível que a gente está vivendo, e enxergar cada história e cada perda irreparável para tentar construir um processo de luto coletivo? No começo da pandemia, eu acho que a gente viveu um luto coletivo muito diferente, que foi da nossa vida anterior deixar de existir, né? Da gente estar num outro contexto, com medo diário. Então, essa sensação de medo do que vai acontecer, da possibilidade da morte iminente, essa insegurança toda e principalmente a imprevisibilidade do que vai acontecer, ela traz uma sensação de luto, de o que eu era ontem já não existe mais, né? Uma mudança muito drástica para o país todo. Então, no começo, acho que esse luto existiu
ele se caracterizou como uma angústia coletiva. Estava todo mundo muito angustiado, assim, se sentindo mal e não sabia muito bem dar um nome para isso. E eu acho que o nome pode ser chamado de luto, de uma maneira mais abstrata. De uma forma concreta, é o luto por todas essas pessoas que morreram, que impactaram sua família, todas, né? Cada morte impacta no mínimo 4 pessoas muito profundamente, no mínimo, no mínimo. Então, isso é muito relevante e as pessoas estão buscando entender mais, falar mais. Agora, o que eu sinto que eu acho que pode ser um próximo desafio é falar com um recorte social. A pandemia, ela está matando um perfil muito particular, né? Que são pessoas pobres e pretas da periferia, e eles estão morrendo. É uma pandemia que está matando um perfil particular. A morte ela não chega de uma forma igual para todo mundo, né? Ela é um problema, uma questão social do acesso a serviços de saúde, apoios psicológicos, terapias, tudo isso que a gente está falando sobre elaborar o luto, fazer rituais significativos, tudo isso ainda parece uma demanda elitizada. Então, acho que para mim o próximo passo é esse, fazer esse recorte. Recentemente, eu chamei uma mulher para escrever o blog comigo, uma coautora, ela chama Jéssica Moreira, ela é de um coletivo que chama Nós Mulheres da Periferia, e ela traz essa visão. Ela traz essa visão, esse relato, e que eu acho fundamental a gente olhar para isso dessa forma. Ótimo, agora que estamos falando sobre morte, vamos então para a próxima questão, que é a mais delicada e a principal. Ao isolar 2 elementos químicos, a Marie Curie transformou a história. Essa separação é uma das metáforas exploradas no livro A Ridícula Ideia, para trazer para o leitor os sentidos de uma situação tão incompreensível. Por ser tão profundo e marcante, é muito comum que as pessoas próximas a quem perdeu alguém não saibam muito bem o que dizer ou como reagir. A Camila apresenta alguns caminhos de como, a partir da separação, é possível encontrar pontos de conexão. Teve uma vez que eu entrevistei uma mulher, ela chama Amanda Tinoco, ela perdeu o filho de 16 anos e criou uma comunidade no Facebook chamada Mães para Sempre. E eu perguntei o que mais irritava ela. Ela falou, o que mais me irrita é quando eu chego numa roda de conversa, onde as pessoas estão falando e todo mundo fica mudo na hora. Se eles estiverem falando de morte, então, ficam mudos na hora, ficam constrangidos comigo. Se por acaso alguém fala alguma coisa do seu próprio filho, que pode me fazer lembrar o meu, ficam constrangidos. E o que eu gostaria de falar para eles é que não fiquem. Eu gosto de falar sobre o meu filho, sobre esses assuntos, me fazem bem. E eu tenho sentido isso das pessoas com quem eu converso sobre luto, que estão passando por um processo de luto, que o constrangimento é muito mais do outro, de temer tocar num assunto proibido, né? De não falar da pessoa que morreu ou de não falar do assunto morte. No meio da pandemia seria de não falar sobre a pandemia ou sobre o coronavírus, né? Não tocar nesse assunto. E eu acho que é o oposto, tem que tocar no assunto. Mas o importante é buscar essas ferramentas cognitivas nossas e ferramentas de apoio e não ficar paralisado, porque a paralisia ela é muito prejudicial. Então, vamos fazer esse sentimento movimentar, escrever, falar consigo mesmo, falar com os outros, participar de grupos, ler a respeito, construir a caixa de memórias. A gente segue vivendo com essas feridas, né? Que é uma ferida absolutamente natural que todo mundo vai passar, que é a ferida da perda, e ela é ridícula, como tem o título, de tão dolorosa que ela é, mas ela existe. E quanto mais delicadeza a gente tiver com a gente mesmo, em lidar com isso e buscar ir ressignificando, né, toda essa dor e compartilhando ela, eu acho que melhor é.
A quarta capa de A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver diz o seguinte: Como não tive filhos, a coisa mais importante que me aconteceu na vida foram os meus mortos. E com isso, me refiro à morte dos meus entes queridos. Talvez você ache isso lúgubre, mórbido. Eu não vejo assim. Muito pelo contrário. Para mim, é uma coisa tão lógica, tão natural, tão certa. Apenas nos nascimentos e nas mortes é que saímos do tempo. A Terra detém sua rotação, e as trivialidades em que desperdiçamos as horas caem no chão feito purpurina. Quando uma criança nasce ou uma pessoa morre, o presente se parte ao meio e nos permite espiar por um instante pela fresta da verdade, monumental, ardente e impassível. Nunca nos sentimos tão autênticos quanto ao beirarmos essas fronteiras biológicas. Temos a clara consciência de estarmos vivendo algo grandioso. A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro, está disponível no site da Todavia. Por lá você também encontra na seção Visite Nossa Cozinha a gravação de uma live que a autora fez para o Festival Leve e que a Todavia também transmitiu. A tradução é de Mariana Sanches e a capa é de Luciana Facchini. Agora vamos ao Marca Página, a seção de recados da editora. Em junho, a Todavia estreou a coleção 2020, Ensaios sobre a Pandemia. Criada e produzida durante a pandemia de Covid-19, essa coleção reúne autores e autoras que se dedicaram a refletir e a provocar o pensamento em livros breves, atuais e contundentes. Os primeiros livros já publicados são do filósofo Marcos Nobre, da economista Laura Carvalho, do cientista político Leonardo Avritzer, da antropóloga Aparecida Vilaça, da jornalista Ana Virgínia Balussier e do escritor Sacolinha. Para saber mais sobre a coleção e os próximos autores a serem publicados, acesse o site da Todavia e se inscreva no nosso canal de YouTube, onde acontecem os nossos eventos. E já estão em pré-venda os lançamentos de agosto. Trânsito, de Rachel Cusk, é o segundo romance da autora publicado pela Todavia. Sob o olhar impessoal e agudo da protagonista, Trânsito recupera alguns temas de Esboço, seu romance anterior. Em ambos, a narradora é a mesma, Fay, uma escritora recém-divorciada, sobre quem a gente sabe menos a partir da sua própria voz do que pelo modo como ela se relaciona com os outros. Nos dois livros, a infância e o destino, o valor do sofrimento, a responsabilidade moral e os mistérios da mudança são examinados com vigor e profundidade. Nosso outro lançamento de agosto é um apanhado consistente da produção intelectual do continente africano. No livro A Razão Africana, o autor Muriatã Barbosa oferece um panorama claro e articulado no percurso social e na história das ideias sobre autores e conceitos que ajudaram a romper os grilhões da África e do mundo inteiro. Nesse programa, a gente falou um pouco sobre essa mulher extraordinária que foi a Marie Curie, que, entre outras coisas, ganhou um Nobel de Química. Aproveitando esse gancho, a gente pediu para alguns leitores e livreiros indicarem 2 livros da Todavia que têm uma química perfeita. Olá, pessoal da Todavia, eu me chamo Ana, sou da Livraria da Travessa, e 2 livros da Todavia que para mim compõem uma química são Torto Arado e Um Outro Brooklyn. Eu vejo uma aproximação muito interessante entre esses 2 títulos, porque eles se debruçam sobre o olhar do resgate, da memória revivida, enquanto em Torto Arado tem as memórias da Bibiana e da Belonísia se passando no sertão da Bahia. No Um Outro Brooklyn tem a Augusta, que revisita o seu bairro de infância e os momentos com as suas amigas e o que fizeram elas se aproximarem. Mas eu acho que o ponto que culmina nessa similaridade é a relação das protagonistas com o território que elas habitam e a tensão de habitar esse espaço, As memórias sociais, nesse momento, elas têm uma influência sobre a construção da identidade e da construção de territórios negros, Então, a partir disso, o território ele não se torna apenas um plano de fundo na história, mas um personagem que tem muito a dizer. Um outro ponto tão central quanto é a potência da união, do afeto, do coletivo, que é protagonizado por mulheres negras.
Eu acredito que essas duas leituras flertam muito entre si, pela escrita cuidadosa, super sensível, atenta, e ambos livros muito visuais. É um verdadeiro convite a viajar no íntimo das narradoras. Olá, amigos da Todavia, aqui é o Yuri do Livrado, e, na minha opinião, 2 livros da Todavia que fazem uma química perfeita. São 2 romances curtos e, de certa maneira, muito contundentes. Um deles é o Enquanto os Dentes, do Carlos Eduardo Pereira, e o outro é o História de Joia, de Guilherme Gontijo Flores. Os dois, eles se passam, além de serem muito curtos, se passam num período de tempo também muito compacto, né? Ambas as narrativas acontecem em um dia, e aquilo que os personagens experimentam, muito embora o foco das narrativas sejam bem diferentes na sua abordagem, né? Enquanto os Dentes, ele é extremamente interno, enquanto que o História de Joia, ele é narrado de uma forma em que a personagem principal apenas é entrevista por outras pessoas. Ambas as histórias tratam muito forte da questão da identidade, daquilo que se é, daquilo como se é visto e daquilo que é preciso aceitar sobre aquilo que se é, né? Então, eu acho que esses 2 romances juntos, eles, além de fazerem uma química, eles conversam muito sobre uma preocupação da nossa época, do nosso tempo, sobre identidade, sobre imagem e sobre as dificuldades que compreendem todas essas descobertas acerca dessa busca pelo eu, né? Então essa aí é a minha dica aí para vocês aí, beleza? Um abração. E chegamos ao fim de mais um Quarta Capa. É muito legal ver que, programa a programa, a gente está construindo um espaço de conversas relevantes a partir das boas histórias. Os comentários nos ajudam a melhorar sempre, e o que faz o podcast alcançar mais pessoas é o compartilhamento e a indicação de vocês, e por isso a gente agradece muitíssimo. Mês que vem, já sabe, na última quarta-feira a gente volta a se encontrar. Um abraço e até o próximo Quarta Capa.